Boa tarde! Eu vou falar hoje sobre a prática de limpeza da mente. Gente, como é que a gente faz para limpar a nossa mente? Qual é a prática que eu utilizo para limpar a minha mente de crenças limitantes, né, de padrões, de notícias que a gente recebe do mundo o tempo todo? Porque a gente recebe muita coisa, né, gente? De pessoas próximas, né? Jornal, TV, internet, a gente vai recebendo e vai ficando no nosso corpo e na nossa mente. O que é que a gente faz para limpar a nossa mente? Vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Laís Moura, sou psicóloga clínica e organizacional e eu trabalho hoje especificamente, né, através pra gente limpar as nossas curas limitantes, sabe? Eu trabalho hoje com cura de traumas passados, ressignificando aí, né, a nossa vida, né? Porque muitas pessoas não sabem, né, ou até vivem a vida, como eu já falei aqui, uma vida muito ruim e elas estão acostumadas com isso. Elas vão empurrando com a barriga, né? E acha que isso é normal. E não é, gente. Não normalizem a vida ruim. Não normalizem que a vida é dura, que a vida é difícil, que o dinheiro é difícil, que ninguém nunca vai ser feliz, que a vida só tem problema e que a gente viver pagando boleto e resolvendo problema. Não é assim, gente. Não é assim. Tirem isso da cabecinha de vocês. Isso tudo a gente faz limpando a nossa mente. Porque isso tudo que eu falei são crenças limitantes, né? Crença de que a gente não pode ser feliz. Crença de que a gente tem que viver para o trabalho, que a gente tem que viver para a família, que a gente tem que viver para o outro, viver para o mundo, viver para a doação. Não é assim. A gente tem que dar e receber. A gente não só vive para a família, a gente não só vive para o trabalho. A gente é um misto de coisas. Nós temos várias áreas na nossa vida que a gente precisa ver, observar e trabalhar, né? E aí hoje especificamente eu vou falar com vocês sobre como é que eu faço para limpar a minha mente, como é que eu indico aos meus clientes, né? Como é que a gente trabalha aí essa questão de limpar a mente, né? E gente, primeiro de tudo, né? Como eu sempre falo, nada é do nada nem para nada. Essas crenças que estão na sua cabeça hoje, elas foram construídas por algum motivo, né? Então, assim, geralmente a maioria das crenças, eu vou até contar a história para vocês como é que se constitui uma crença, né? A maioria das crenças ela é constituída para nossa defesa, para o nosso cuidado. Então, assim, lá atrás, muito atrás, no tempo das cavernas, olha como a coisa é antiga e como a coisa vem se arrastando. E se a gente não bloquear, ela vai continuar se arrastando com seus filhos, com seus netos e assim vai. Porque veio assim, vem no DNA, vem na nossa genética, vem no que a gente aprende, vem de todas as formas. Tanto coisas boas como coisas ruins. Tá? E aí, como é que surgiu? Né? Surgiu para nossa defesa. Algumas crenças, como, por exemplo, a de medo. Lá antigamente, nas cavernas, né? Como já comecei a contar a história, o homem das cavernas, ele tinha que se proteger. Então, ele tinha que ter medo da floresta, ele tinha que ter medo dos animais maiores que ele, porque ele não tinha tantos recursos para se defender. Ele sabia que ele tinha medo do escuro, ele tinha medo do anoitecer, né? E por que a gente é condicionado a ter medo do escuro? E o medo do escuro, gente, eu posso fazer um link com o medo das emoções baixas. Que aí, assim, como é que eu posso explicar para que fique bem claro e simples para vocês entenderem? Emoções baixas são emoções consideradas
ruins, que não são ruins, tá? Foi colocado na nossa mente, foi colocado dentro da gente que emoções baixas são emoções ruins, como medo, raiva, dor, toda emoção que não é alegre, né? Que não é alegria, vida, explosão, amor. Todas essas coisas foram consideradas emoções ruins. E não é, tá? Você precisa dessas emoções para viver, para sobreviver. Olha só a história do homem das cavernas, né? Ele precisava do medo porque ele tinha que se defender dos animais maiores. Naquela época não existia... a forma dele se defender era muito, muito pequena, muito escassa. Então ele tinha que ter o medo, ele tinha que se programar, se planejar, não sair à noite. Então esse medo ele foi constituído para nos proteger, certo? E aí acontece que a gente vai passando de geração em geração e às vezes esse medo se transforma em limitação. Às vezes, quando a gente internaliza, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de sair, de ir para o mundo, né? Porque entende que o homem da caverna ele ficava dentro da caverna, né? Se ele polarizasse e ficasse só nesse medo, ele não ia sair para nada. E aí, olha a importância, né, do medo na nossa vida. Por causa disso, ele conseguiu evoluir. Por causa disso, ele conseguiu se programar, né? Ele conseguiu a evolução da espécie dele, porque se ele não tivesse o medo, ele teria ido para a floresta, ele teria saído, ele não teria parado para pensar em estratégias do que ele ia fazer. Então, o medo foi super importante nessa época. E o que acontece com a gente? Né? A gente tem que ponderar. Hoje a gente não vive no mundo das cavernas, né? Mas a gente ainda vive com muito medo. O medo é uma das crenças mais fortes que tem. Assim, que eu vejo com muita frequência, sabe? As pessoas têm muito medo de errar, muito medo de se lançar, de ir para o novo. As pessoas têm muito medo do julgamento externo. As pessoas têm muito medo de vir falar na internet, de fazer uma live. As pessoas ficam com esse, sabe? E isso aprisiona e as pessoas vivem na caverna. E aí, ok você viver na caverna. Só que aí o que é que isso te limita? O que é que isso é benéfico para você? O que é que isso é ruim para você? Eu estou aqui trazendo para a gente refletir sobre. Não para dizer que você não tem que ter medo, nem para dizer que você não tenha crenças limitantes e que você vai... vou mudar a minha vida, não vou ter nenhuma crença limitante, não vou pensar nada negativo. Isso não existe. Isso não existe, que eu já falei até em outras lives. Nossos pensamentos são muito negativos. Nós temos muitos pensamentos negativos. Nós temos pensamentos positivos e negativos. E aí o que acontece? É a gente entender, acolher esse pensamento, saber o porquê dele na nossa vida. E o que é que isso está nos norteando, sabe? Se eu estou sendo guiada pelo positivo, pelo negativo, como é que está a minha vida nesse cenário? Tá? Tudo que eu falo aqui é sobre autoconhecimento, gente. É autoconhecimento, tá? E aí, gente, como é que eu faço para me livrar aí? Tô falando do medo, né? Como é que eu faço para me livrar desse medo? Essa crença limitante de medo, né? Medo de usar, medo de sair, medo... Tem pessoas que têm medo de conversar com as pessoas. Tem pessoas que têm medo de trocar de profissão, trocar de trabalho, trocar de amigo, trocar, sabe? Coisas simples. Tem pessoas que têm medo de usar a cor da roupa que ama. Tem pessoas que têm medo de ser quem é.
Tem muito, gente. E a gente não sabe, e a gente não percebe. Só ela que sabe. Só a pessoa que sabe lá dentro dela, ela ama uma coisa, mas ela vive outra. Porque ela acostumou com esse padrão, a sociedade acostumou, ela mesma, às vezes a gente mesmo traz essas armadilhas para nossa vida para ser amado e aceito, mas isso aí é outro tema para a gente conversar depois. Hoje eu tô falando sobre como é que essas crenças são formadas, né? Como é que essa crença é formada e como a gente limpa essa mente. E aí, gente, o que é que eu faço, né? Isso tem várias histórias, gente, várias histórias de como essas crenças nascem, mas eu não vou ficar me prolongando nisso. Eu quero falar o que é que eu faço para limpar a minha mente e o que é que eu indico, né, para os meus pacientes, meus clientes, para trabalhar aí essas questões. Primeiro de tudo, vamos lá. Primeiro de tudo, eu peço para identificar. Eu identifico, tá? Essa semana eu identifiquei uma crença limitante minha. Eu estava assim assistindo um filme e eu disse: tô repetindo um padrão. Tô repetindo um padrão. Isso é uma crença, isso é um costume, isso é um hábito, um padrão de fuga. Eu estava com energia muito baixa. E aí o que foi que eu fiz? Eu fui assistir um filme. E aí eu vi que eu estava muito mexida, eu disse, já vi que é um padrão. Quando eu quero fugir da minha emoção, porque a gente foge. Sabe por que a gente foge? Porque dói. Porque mexer em coisas antigas, em padrões, dói, dá trabalho, não é fácil. Você vai ter mudança. E aí mudança, você gasta muita energia. O nosso cérebro, ele é feito para economizar energia. Se lembra do homem das cavernas? Do mesmo jeito que ele tinha medo, ele também tinha um sistema de economia de energia, para que no outro dia ele tinha que acordar muito cedo, ele tinha que caçar, ele tinha que fazer muitas coisas que hoje a gente não precisa. Então o nosso cérebro, ele é acostumado a economizar energia para gastar em momentos certos, em momento de ataque, em momento de luta, de fuga. Então a gente economiza energia. E aí, para a gente mudar hábitos, para a gente sentir a nossa emoção, sentir o que está acontecendo da gente, tudo isso a gente gasta energia. Então é bem mais fácil eu ficar tranquilo. Eu fugi da minha energia, eu fugi da minha emoção, fugi do meu sentimento. E aí eu vi que eu tava meio reflexiva e quando eu vi eu tava com energia baixa e eu percebi que eu estava repetindo um padrão. Que a minha fuga de não pensar no que eu tô sentindo, eu estava fugindo ali. Sabe, válvula de escape? Todo mundo tem. Tem pessoas que fogem na bebida, em festas, tem pessoas que fogem depositando em outras pessoas, entrando assim em vários relacionamentos, sabe? Tem pessoas que entram em vários relacionamentos ao mesmo tempo. E aí é fuga, gente, fuga. E eu tava percebendo que a minha fuga era ver filme, que eu adoro filme, né? E eu disse, mas é uma fuga, né? E aí, gente, eu tenho duas coisas que são muito fuga. E aí é a gente se entender, é autoconhecimento, tá? Não tô dizendo que fugir é ruim, mas é como você funciona. E eu percebi que a minha fuga era ver filme, eu tenho duas fugas muito fortes. Assistir filme e trabalho. Eu fujo pro trabalho, eu trabalho o tempo todo, então eu fico nessa. Então, ou eu tô, quando eu fujo, né? Ou eu fujo nessas duas questões. E aí, só que são coisas que a gente faz corriqueiramente, né? Como é que eu percebo? Como é que eu percebo que eu tô fugindo? Né? Então eu percebi
Porque na hora que eu estava no meio do filme, eu entendi que eu não estava prestando atenção. Que eu estava com energia baixa, que eu estava diferente, eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu disse, eita, tô repetindo um padrão. Tô fugindo. E aí, né, fui parar para meditar, entender o que estava acontecendo. Fui trabalhar em terapia, já tô dizendo aqui o que é que tô fazendo para limpar a minha mente, né? Fui meditar, limpar a mente, meditar, fazer terapia, procurar sua rede de apoio. É muito importante ter amigos fiéis, ter pessoas, familiares que você possa contar, né? Ter rede de apoio é muito importante. E não é todo mundo que vai ser sua rede de apoio. Depois eu venho fazer um live também para falar de rede de apoio, que é muito importante. E aí, gente, eu fui nesse processo, né? E aí fui me trabalhando. E entendendo o que era que estava acontecendo, né? Cheguei aí na raiz do problema. Mas aí isso gerou uma energia em mim. Eu tive que ir para ação, eu tive que fazer coisas para melhorar o meu estado. E não quer dizer que necessariamente, usando o meu exemplo, que necessariamente toda vez que eu for assistir música, necessariamente na vez que eu for assistir filme, ouvir música, que também é uma fuga minha, ouvir música, assistir filme, trabalhar, não quer dizer que eu esteja fugindo. Quer dizer, quando você está fazendo isso, que você não está presente, que você está só no automático, que você não está bem. E é assim que acontece, quando você percebe que você não está bem, né? E aí, o que é que a gente faz mais? Vamos lá, o que é que a gente pode fazer mais para limpar a nossa mente? Primeiro, observar tudo que está consumindo. Eu sou muito seletiva, vou ficar postando aqui nos stories para vocês. Muito seletiva no que eu vejo, né? Nesses filmes, na música que eu tô ouvindo. Eu sou muito seletiva para notícias, né? Jornal, revista, internet. Também sou muito seletiva para essas coisas e aconselho que vocês sejam também. Sejam seletivos, excluam perfis que não agregam em nada. Tem perfil, gente, tem muito perfil na internet. Se eu for falar disso, eu vou passar muito tempo. Perfil na internet que só reforça a crença limitante, gente. Muito, 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 muito mesmo. Sobre dinheiro, relacionamento, sobre tudo, sabe? Esses dias eu vi uma pessoa colocando assim, vou trabalhar para ficar rica. Não foi assim. Foi vou trabalhar para ganhar dinheiro, né? E quem mexe com dinheiro, com finanças, sabe que não é assim que você... Não é só no trabalho que você ganha dinheiro. Tem muitas questões aí, sabe? E a gente cresceu com essa crença de que trabalho é ruim. Então a pessoa estava dizendo assim, vou trabalhar para ganhar dinheiro, ficar rico. Não é só assim que você ganha dinheiro, não é só trabalhando. E a pessoa estava reforçando, é porque era um texto grande, eu só peguei essa parte. Estava reforçando que o trabalho é ruim, que você só ganha dinheiro se trabalhar, que você tem que ser escravo, que você tem que é árduo, que é difícil, que dinheiro não dá em árvore. Gente, tem muita crença limitante na internet. Sobre tudo e todos. Sobre tudo, gente. Eu fico... Enfim, então limpem esses perfis, limpem essas coisas. Tem muita coisa que a gente mesmo... Eu também, eu sou uma pessoa que eu tô descobrindo em mim crenças limitantes, né? Que a gente acha que é normal. A gente normaliza a crença. Como essa questão, né? Acabei de dar exemplo de
Ai, dinheiro é difícil. Eu tenho que trabalhar duro. Sabe, o trabalhar duro é você dar o sangue, é você não ter vida, é você pensar só pro trabalho. É você... Sabe aquela pessoa que não tem tempo pros filhos, não tem tempo pra casa, não tem tempo pro relacionamento, não tem tempo pra nada, porque ela só trabalha, porque ela tem que ganhar dinheiro. E é duro, e é difícil, e é suado. Ai, gente, chega cansa, sabe? E não precisa ser assim, não precisa ser assim, tá? Isso é crença limitante. Eu sei que pra muita gente não vai entender isso que eu tô dizendo aqui e vai achar que eu tô, né, falando bobeira e que eu sou privilegiada, que eu tenho muito dinheiro, que isso é que eu tô falando aqui que trabalha, que não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Não é isso. É a questão da crença limitante, tá? Enfim, quem entendeu, entendeu, né? E algumas pessoas vão entender, outras sim, outras não, mas enfim. E aí, gente, o que é que eu faço mais para limpar a minha mente? Vamos lá. Dica 1, já falei, é observar tudo que a gente tá vendo, ouvindo, falando, o que a gente tá conversando, tudo que tá à nossa volta, a gente consegue limpar a nossa mente muito bem. Eu não assisto o jornal, né? Podem me criticar, mas eu não vejo jornal de forma alguma. Me faz muito mal, tá? E antes que alguém diga que eu vou ficar alienada do mundo, que eu não vou saber de nada, que não tem notícia, que eu tenho que me informar, gente, isso é a maior bobeira. Isso é a maior bobeira. Porque a notícia importante, ela chega em você. Ela chega. Porque as pessoas próximas a você vão falar o que é importante, tá? Besteira, fofoquinha, coisa de celebridade. Eu não preciso disso, gente. Vocês precisam disso? Vocês precisam dessa notícia? Vai mudar o que na sua vida, né? Não vai mudar nada. Enfim, capaz até de piorar, mas não vou mais botar lenha nessa fogueira, né? Enfim. Então, gente, não vejo jornal, não vejo. Isso já faz com que eu não receba uma grande carga negativa, né? Porque os jornais, gente, eu vou ficar falando, se for entrar no assunto, rende. Eu tenho que fazer lives pequenas, mas eu não consigo, porque um assunto vai puxando o outro, né? E aí, gente, eu tenho que ir pro YouTube, né? YouTube, o pessoal fica lá 1 hora e... Enfim, mas eu vou pro YouTube também, tá? Os jornais, gente, a mídia, ele já tem uma configuração de mexer com o nosso lado do medo. Sabe o medo do homem das cavernas? O medo, o pânico, a luta e fuga. Ele mexe com esse nosso lugar que a gente tem. Porque ele quer o quê? Ele quer que a gente se identifique. Ele quer que a gente fique na TV e fique preso. Então, na hora que dá o alerta, você fica preso porque você já conhece aquilo. Porque tá no nosso DNA esse medo, essa luta e fuga. Então, é uma coisa de como se vocês assim, reconheço. E é tão interno, é tão subconsciente, sabe? Que a gente não percebe. Então, eles mesmos já jogam isso pra ativar isso em você e você começa a ficar com medo. Você ativa o seu medo, né? É ativacional, gente, é ativacional. E aí, tanto que música, pronto, eu gosto muito de música pra limpar a minha mente. Porque música é ativacional. Música, ela ativa você para as energias baixas e para as energias altas. Ela tem um poder muito grande na gente. Principalmente, tem pessoas que são mais musicais que as outras, mas a música, ela tem esse poder porque ela mexe muito com o subconsciente. Então, gente, quiser também limpar a mente, bota uma música de frequência alta. O que é música de frequência alta? São músicas com mais melodia, sabe? São músicas mais
Vou dar um exemplo aqui. Beethoven, Bach, são músicas que elas mexem mais com o nosso inconsciente. Elas não têm muita letra, tá? Elas têm mais melodia. Músicas também é porque, assim, falar da questão musical, né? Eu não sei os termos técnicos, não conheço termo técnico. Mas é música, como eu tô falando de Bach, são músicas que são mais melodia do que letra. Tem muita música de frequência alta que não é conhecida, né? Por isso que a gente vê aí meditação, são músicas que são mais melodia do que letra, né? E aí, mas também tem muita música que o pessoal faz meditação que também abaixa a frequência, tá? Você tem que ver o que você sente com a música, tá? Tem música que ativa a gente pra cima. E tem até músicas, assim, do mundo, que a gente chama do mundo, né? Que são, assim, bem populares, que elevam a nossa energia. Você tem que ver melodia, tá? Você tem que ver o que te deixa elevado. Olha só, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se você escuta uma música muito depressiva, triste, que você tá ali, você vai entrar na energia, você vai entrar na onda. Então, vai baixar a sua frequência. Músicas que falam de traição, bebida, drogas, festa, cultivar o corpo, né? Cultivo negativo aí ao corpo, né? Então, assim, essas músicas todas abaixam frequência, gente. Todas. Porque elas entram em contato com aquele lado lá do homem da caverna. Homem da caverna, medo, animal, luta e fuga. Então, essas músicas, elas entram em contato com esse nosso lado que todo mundo tem, tá? Todo mundo tem isso. Tá vindo na nossa linhagem, né? E aí a gente tem que escolher se a gente quer abraçar esse lado, se a gente quer ir para um lado ou para ir para o outro lado, né? Não quer dizer que um lado seja melhor do que o outro. Quer dizer que a gente tá aqui para evoluir, né? Evolução de espécie. A gente já evoluiu muito lá do Homem das Cavernas para cá, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa evoluir. E o primeiro passo para a mudança, como eu já tô falando, de limpar essa mente, é a identificação. Identifica as suas crenças limitantes. Identifica. Então, observar o que está vendo, ouvindo, assistindo, é identificar, é entender o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou consumindo. Primeiro passo. O que é que eu estou fazendo? Quais são as minhas crenças? Anotar, gente. Anota. Porque a gente vive recebendo muita informação, muita coisa. Se a gente não anota, a gente esquece. E outra, a gente vive muito no piloto automático. Muito, muito. E adivinha só, piloto automático vai entrar no homem das cavernas, vai entrar nas nossas crenças limitantes. Eu fui muito lá atrás, né, do homem das cavernas, mas aí você vindo, você vai ter mais. Tanto boas como ruins, tá, gente? Então você vai ter familiares, avô, bisavô, tudo você vai arrastando. E aí é você identificar quais são as suas, tá? Porque eu posso ter uma carga de crença diferente da sua. Nem todo mundo tem as mesmas crenças. Tem umas que são mais universais, tá? Como essa questão que eu falei do medo. É por isso que o medo é muito forte, porque o medo, gente, é uma crença, é uma das crenças chaves que as pessoas têm. Medo, né? Que vem aí dessa linhagem, né? Então, assim, tem algumas primordiais que são mais... o brasileiro tem muita crença de escassez, tá? Porque como fomos um país colonizado, então é como se a gente fosse escasso, que a gente precisasse das coisas dos outros, que os outros têm mais que a gente. A gente ficou nessa dança, sabe? De as coisas dos outros, os outros têm mais brilho.
A valorização, prestem atenção na valorização que o brasileiro, que a gente dá para as coisas de fora, né? Então, a gente tem muita crença de escassez, a gente tem muita crença de medo, escassez, abandono também. Tem muita crença de abandono. Enfim, gente, tem muita coisa. Então, pra gente encerrar e finalizar, vou dar mais dicas de como a gente pode limpar a nossa mente, tá? Já falei, a gente tem que primeiro de tudo identificar quais são as nossas crenças, anotar tudo. Depois que a gente anotou, a gente vai reconfigurar a nossa mente. E não quer dizer que a gente vai descobrir, sei quais são as minhas crenças e agora eu vou mudar tudo. Você pode mudar e você deve. Porém, não é assim de um dia para a noite, não é tomar um comprimido, não é 21 dias, porque muita gente fala na internet, 21 dias. 21 dias vai mudar a sua vida. Repita afirmações positivas em 21 dias, que você muda tudo. Gente, não é em 21 dias, tá? É um processo diário. Quanto mais idade você tiver, mais crença você vai arrastar, porque a gente vai acumulando, né? A gente vai recebendo, a gente também vai criando crenças a partir do que a gente recebe. Então, assim, quanto mais idade você tiver, mais coisas você vai ter para ressignificar. Entenda, não estou dizendo que as pessoas idosas são mais difíceis para mudar, não, porque isso é o tempo de cada um. Eu posso ressignificar a minha crença em 2 dias, eu posso ressignificar a minha crença em 10 anos. Entende? Então, assim, é de cada um, é o tempo, é o processo de cada um. Entenda só, 21 dias a gente passa pra gente fixar um hábito, tá? A gente quiser fixar um hábito, a gente faz 21 dias, esse hábito, ele pode ser fixado, se a gente fizer com afinco, enfim. Mas, geralmente, pra gente mudar uma crença limitante, enraizada desde pequeno, pensa só, se você tiver 40 anos, você tem uma crença limitante de 3 anos de idade. Você acha que você viveu a vida inteira assim? Vamos dar o exemplo do medo que eu já dei, né? Você viveu a vida inteira com medo do escuro, né? Então, o medo do escuro são emoções baixas e você não enfrentar, né, as emoções baixas. Então, você tem medo de ir pro novo, de tentar uma coisa, de ir pro escuro, de tentar coisas no escuro. Então, dificilmente essa pessoa vai ser um empreendedor, vai ser uma pessoa que tenha que fazer coisas que ela não enxerga, que não é palpável, né? Então, se ela passou esse tempo todinho, desde 3 anos de idade, arrastando esse medo, você acha que isso vai passar em 21 dias? Não vai, gente. Não vai. Ele vai ter que fazer um trabalho constante. Vai ter que estar todo dia revisando os seus pensamentos. Vai ter que estar... Isso dá trabalho. Não é do dia para a noite, não é tomar um comprimido. Não é acordei e não tenho mais medo. Não é. É você entender o seu medo. Por que você teve esse medo? Para que esse medo serve? O que esse medo te ajuda? O que esse medo te limita? E aí, a partir disso, você faz afirmações, você medita, você faz terapia, você trabalha aí todo o seu entorno, as pessoas que estão ao seu redor, o que você vê ou consome, e aí você vai começar a limpar a sua mente. Então, gente, eu indico aos meus clientes que prestem muita atenção no que estão vendo, ouvindo, no que estão lendo, né? No que estão consumindo na internet, as pessoas que estão próximas, né? As amizades novas e antigas, família também, muito importante de você observar essas crenças familiares. Tem crenças que são instaladas ali do ciclo da família mesmo, né? Então, observem isso, para que vocês tenham
a capacidade, sabe, de filtrar o que é seu, o que é do outro, o que é que isso é bom para mim, o que é que eu quero me apropriar, quais são os meus valores, para onde eu vou, como eu posso melhorar e evoluir na minha vida. Espero, gente, que as dicas tenham sido úteis para você limpar a sua mente, tá? Ao longo do tempo eu vou trazendo mais coisas, mais dicas no feed, nos stories, de como você limpar a sua mente, como você reconfigurar aí, se livrar aí dessas crenças limitantes, trabalhar, né? Tá aí nesse caminho de ser uma pessoa melhor, de viver com leveza, de viver com mais amor, porque é tudo sobre autoconhecimento, sobre amor. É tudo sobre se amar e amar um próximo, porque quando a gente se cura, a gente cura o outro, a gente cura o mundo. Gratidão, gente, e até o próximo vídeo.